Senhor, oramos agora por todos que choram, que ainda não têm luz. Senhor, dá a eles o pão. Desculpe a demora do pastor, foi necessário. Pastor, já estou acostumado com o senhor atrasar de vez em quando. Eu nunca atraso, o problema é o relógio que corre além do que ele deveria andar. E o problema está com o relógio, não está comigo. Eu quero que você abra a sua Bíblia, lá no Salmo 1. Eu vou ler na linguagem de hoje. Na hora que eu entrei aqui, eu entrei com 3 mensagens no coração. 2 no coração. E o Espírito Santo me lembrou dessa mensagem, ele me colocou no coração para falar sobre isso com você. Agora eu quero que você preste bastante atenção. Tem pessoas que elas arrumam uma maneira de viver, uma maneira tão completamente fora da palavra de Deus, completamente oposta à palavra de Deus. Mas ela arruma essa maneira de viver e ela tem isso como verdade. E ela, por ela ter como verdade, ela acredita que é verdade também aos olhos de Deus. Você está compreendendo? Não tem aquela pessoa que ela conta uma mentira, ela conta tanto uma mentira, ela conta tanto aquela mesma mentira, que ela começa a acreditar que aquela mentira é verdade. Tem pessoas que fazem isso com a própria vida. Elas sabem a diferença entre o certo e o errado, mas elas procuram adaptar a maneira de viver. E está errada, não é de acordo com a palavra, mas ela coloca como se fosse algo certo, como se fosse de acordo com a palavra. Mas não é. E aí, pastor? Irmão, não se engane. Não tem aquela pessoa que é diferente. Não tem aquela pessoa que é especial. Tenho tentado ensinar isso para você. O que é errado para mim é errado para você. O que é errado para você é errado para mim. Não tem aquela pessoa que Deus olha e fala, você já ajudou tanta gente, né? Ó, vamos fazer o seguinte, ninguém está vendo. Ó, pode passar. Não vai ter isso. Não vai ter. Ele é Deus. Ele é Senhor. Ele é justo. O Senhor Jesus, quando ele estava na posição de homem, ele falou algo que não sai do meu coração, não deveria sair do seu também não. O que foi que ele falou? Eu não vos julgo. A palavra que eu vos tenho dado, essa vos julgará. Na posição de homem, ele estava na posição de homem, ele falou, não me atrevo a julgar. Eu não atrevo a julgar. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que só há um legislador. Só há um que faz as leis. E só há um que pode julgar. E esse é Deus, o Todo-Poderoso. Você compreende, sim ou não? Então o Senhor Jesus tinha muita consciência da posição que ele estava. Ele estava na posição de um homem. E como homem, eu não estou e não tenho a condição de julgar. Então ele não julgou. Ele falou, eu não vos julgo. A palavra que eu vos tenho dado, essa vos julgará. Então não acredite que você, ou eu, ou qualquer outra pessoa, vai conseguir passar a eternidade com Deus, se nós não respeitarmos a palavra. Jesus é o caminho, não tem outro caminho. Ele falou, eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas. João Evangelho, capítulo 12, versículo 48. Quem rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Tem pessoas que não conseguiram entender ainda. Deus, ele não vai prestar conta com ninguém, uma vez por dia, uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez por ano. Pode esquecer. Agora vai chegar o dia que cada um de nós, não interessa quem, não interessa se é muito importante aos olhos dos homens, né? Há pouco tempo agora, nós tivemos aqui no nosso mundo a perca de uma mulher que, para mim, particularmente conhecendo a história dela, era uma mulher digna de aplauso, né? Que mulher, pastor? A Rainha Elizabeth. Se você conhecer a história dessa mulher, você vai levantar e vai aplaudi-la. Era uma mulher maravilhosa, foi uma grande monarca, fantástica monarca, uma sabedoria incrível. E o que acontece? Muito importante,
muito importante, não apenas no país dela, mas muito importante no cenário mundial. Mas só que nesse dia, que dia? O último dia. Não tem importante, não tem simples, não tem bom, não tem ruim. Não tem quem fez algo, quem não fez algo pela humanidade aos olhos dos homens. Tem aquele que andou segundo a orientação da palavra e aquele que não andou. Você está compreendendo? Nós seremos julgados, a humanidade será julgada pela palavra de Deus, o Senhor Jesus. Por isso que ele falou, eu não vos julgo, mas a palavra que eu vos tenho dado, essa vos julgará. Quando? No último dia. Então desperta. Não arruma uma maneira de viver fora da palavra. Não arruma uma maneira de viver correta aos teus olhos. É sim, sim, não, não. É simples assim. Ô pastor, o senhor é radical. Não, não sou eu que sou radical. É que ou você é luz, ou você é trevas, é simples. Ou você está vivendo com Deus, ou você está vivendo com Satanás. Não tem meio termo. Não foi eu que criei as leis do mundo espiritual. Não foi eu que criei as regras do mundo espiritual. Quem criou foi o próprio Deus. Você está compreendendo, sim ou não? É sim, sim. Não, não. É simples assim. Ou eu estou andando de acordo com a palavra de Deus, eu estou seguindo Jesus, eu não estou andando em trevas. Ou eu não estou seguindo Jesus, não estou andando segundo a palavra. Então eu estou andando em trevas, eu estou andando segundo o curso do mundo. E a Bíblia quem diz assim, não sou eu que digo. O mundo pertence a Satanás. E quando Deus está falando o mundo pertence a Satanás, ele não está falando de maneira geográfica. Igual algumas pessoas se equivocam no entendimento. Ah, eu não vou na praia porque a praia é do diabo. Eu nem sabia que o diabo tinha comprado praia. Eu nem sabia. Ah, eu não uso essa camiseta porque essa camiseta é do diabo. Eu nem sabia que ele tinha comprado uma porque a que eu uso é minha. Eu comprei. Tem pessoas que têm essas coisas. Quando a Bíblia diz o mundo jaz do maligno, está no maligno, é do maligno, a Bíblia está falando sobre o sistema, a maneira que o mundo vive. E se eu vivo de acordo com o que o mundo vive, a maneira que o mundo vive, eu pertenço ao maligno. Por quê? Porque o sistema do mundo é dele. Olha lá. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. O sistema de viver do mundo é um sistema que Satanás criou. A pessoa começa a namorar, nem se conhece direito. Muitas vezes, no primeiro dia que se encontrou, já tem intimidade conjugal. Intimidade conjugal não é pecado e nunca foi pecado para quem é casado. É presente de casamento. Eu não posso desfrutar de um presente se eu não sou casado. É presente de casamento. Como é que eu vou viver? Como é que eu vou começar a namorar um rapaz e vou começar a ter contato conjugal com ele como se ele fosse meu marido? Vou ter contato conjugal com ela como se ela fosse minha esposa. Eu não posso ter. Mas o mundo diz que não tem nada demais, que é normal. Esses dias uma pessoa veio conversar comigo e falou, pastor, é aquela pergunta que a pessoa já sabe a resposta. Só está procurando alguém para falar, não é errado não. Uma pessoa sabe que é. Pastor, pode ficar? Eu falei, ficar com quem? Ficar com quem? Eu falei, eu sei o que é ficar. Dei uma de besta, mas em seguida eu sei o que é ficar. Mano, é um sistema do mundo. É um sistema do mundo. Porque ficar é isso. É sem compromisso nenhum. Eu passo uma noite se agarrando com você passa uma noite se agarrando comigo, e dependendo como for, a gente vai, como diz o outro, até o final, dependendo como for, não, e amanhã nem te conheço. Mas se pintar um outro na jogada também, a coisa também rola. Se pintar uma outra na jogada, rola também. Mas por quê? Porque o mundo, esse sistema é do mundo. Está eu e minha esposa está aqui sentada na frente. A mulher mais bonita, diga-se passagem aqui do auditório, tá? Então, o que acontece? Está eu e minha esposa esses dias, e acho que foi quinta-feira, fomos resolver uma situação pessoal nossa, e nós estamos andando na rua aqui, Tatuapé. Aí passa um grupo de 3 ou 4 ou 5 pessoas, na verdade, era mais de 3, 4 ou 5 pessoas, e de repente a conversa da moça com a outra moça, e tinha um rapaz no meio, mais 2 moças, eram 5 pessoas.
Lembrei do desenho exatamente. E a conversa era essa. Bom, eu não estava nem, interessado, mas de repente rolou. Fiquei com ele. Ai, foi maravilhoso. Eu falei, tá vendo? E todo mundo, amiga. Nossa, é porque esse sistema é um sistema que o mundo aprova, o mundo aplaude, o mundo tem como normal. Mas se você olhar para a palavra de Deus, não é normal. O Senhor Deus diz homem de uma só mulher, mulher de um só homem. E presta atenção, para mim me deitar com ela, ela tem que ser minha. E para ser minha, eu tenho que ser casado com ela. Para ser minha, ela tem que estar livre, desimpedida, sem estar vinculada a ninguém. Para ser meu, tem que estar livre, desimpedido, sem estar vinculado a ninguém. Por quê? Porque senão não é meu, senão é dela. Pastor, eu não entendo assim. É esse que é o problema. Esse que é o problema. As pessoas, elas querem entender da maneira delas, só que a palavra de Deus é assim. Pastor, não está escrito tipo de coisa como essa que o senhor está falando. É simples. O Senhor Jesus, ele vai e chega à beira de um poço. E tem uma mulher tirando água. Está tirando água, mulher. E ele vem e fala para a mulher, me dá um pouco d'água. Ela olhou para ele, em outras palavras, você é judeu. Eu não sou judia. O meu povo é inimigo do teu povo. Como é que você está falando comigo? E para começar, irmãos, conversar com mulher na época não era comum, não era normal. Por quê? Mulher não tinha importância, não tinha valor nenhum. Então, se você ler o texto comigo, você vai ver que os discípulos, eles até acharam estranho Jesus conversando com uma mulher. Por quê? Porque mulher não tinha importância. Não dava para conversar com mulher. Quem deu dignidade à mulher foi Jesus. Mulher não tinha importância. A única relevância que uma mulher tinha era para procriar. E assim mesmo se produzisse homem, porque se não produzisse homem, ela não valia nada. Mas só que a ciência de hoje mostra que quem dá o sexo para a criança é o homem, não é a mulher. Mas a culpa ficava tudo com a mulher na época. Ela era culpada de tudo. Se fosse pega em pecado, ela era culpada. O cara que estava com ela não era culpado nunca, ela era que era culpada. Ela não tinha valor na época. Está compreendendo? Sim ou não? Presta atenção. João Evangelho, capítulo 4, versículo 5. Assim Jesus chegou a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Segue. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus estava numa estrutura que nós temos hoje. Você fica cansado? É cansado? Puxa, pastor, Jesus também. Às vezes você se sente indisposto. Jesus também. Jesus também. Por quê? A estrutura era a mesma. Está compreendendo, sim ou não? Dependendo do dia, da intensidade do meu dia, eu chego no último culto, na última reunião do dia, só pela misericórdia do Pai. Se possível pregar sentado, encostado, eu preferia. Só para você ter uma ideia. Eu vim de uma rotina de trabalho nesse mês de outubro, que o último culto que eu fiz, que foi no dia, na verdade foi até no dia, setembro, perdão, foi até no dia 1º de outubro, eu fiz 18 horas, eu fiz sentado, eu falei, irmão, vocês me perdoem aqui, eu falei, vou imitar o missionário, até brinquei com ele, falei, o missionário é mais bonito, mas eu vou imitar ele. Aí catei a cadeira para poder pregar. Por quê, pastor? Porque fisicamente não tinha condições mais. Por quê? Muito puxado. Jesus estava cansado também da viagem. Por quê? A estrutura que ele usava era a mesma estrutura que você temos. Está compreendendo, sim ou não? Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Segue. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse, dê-me um pouco de água. Segue. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimento. Segue. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus, como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Segue. Jesus respondeu, se você conhecesse
o dom de Deus, e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria, e ele lhe daria água viva. Em outras palavras, se você conhecesse o dom de Deus, que está sendo dispensado à humanidade, e se você tivesse ciência de quem é que está falando com você, você pediria a Deus, ou seja, para Ele me usar, para abençoar você, para entregar para você uma água viva. Preste atenção, ou seja, uma água que traz vida. Segue. Ao que a mulher respondeu, Senhor, não tenho balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Ela não compreendeu o que ele falou. Pela resposta dela, você vê que ela não compreendeu o que ele falou. Ela falou, não tenho balde. O poço é fundo, não o senhor vai conseguir essa água viva. Ela está debaixo dessa que a gente costuma beber? Foi mais ou menos uma pergunta besta que ela fez, porque ela não entendeu. Segue. Por acaso o Senhor é maior do que Jacó? O nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e assim como os seus filhos e o seu gado? Segue. Jesus respondeu, quem beber dessa água, voltará a ter sede. Segue. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Por quê, pastor? Porque por meio da água viva, a palavra de Deus, você encontra a vida eterna. Você está compreendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Mas terá sede, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida, é o Espírito Santo. Essa é a fonte a jorrar para a vida eterna. Por isso que eu tenho falado, quem não tem o Espírito Santo, você pode ser uma pessoa com uma condição financeira privilegiada. Você pode ser uma pessoa com uma cultura excepcional. Você pode ser uma pessoa muito preparada. Mas se você não tem o Espírito Santo, preste atenção no que eu vou te dizer. Você é um miserável, cego e nu. Por quê, pastor? Quem não tem o Espírito Santo não tem nada. Não tem nada. Ele é a verdadeira riqueza. É o primeiro presente que Deus tem para aquele que vai herdar a vida eterna. Está compreendendo, não? Segue. A mulher lhe disse, Senhor, quero que me dê dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Essa é que é a questão. O homem natural não compreende as coisas espirituais. O Senhor Jesus levando para o campo espiritual e ela levando o tempo todo para o campo natural. E o pior é que isso ainda ocorre hoje na igreja. A orientação vem para que a pessoa entenda colocar em primeiro lugar o reino dos céus, a vontade de Deus, mas ela nunca leva para esse lado, ela leva sempre para o campo natural. Tem pessoas que o termômetro dela é esse. Se ela está bem financeiramente, se ela está bem de saúde, se ela está alcançando os sonhos dela, está tudo bem entre ela e Deus. Irmão, não entra nessa não. Esse termômetro é equivocado. Só está tudo bem entre eu e a pessoa do Deus Todo-Poderoso se eu estou andando segundo a orientação da palavra. Se eu não estou, não está tudo bem entre eu e ele. Não se engane. Você compreende? Não se engane. Segue. Jesus disse, vá chamar o seu... O que ele falou para ela aqui? Vá chamar o seu e volte aqui. Segue. Ao que a mulher respondeu, não tenho marido. Então Jesus disse, você tem razão ao dizer que não tem marido. Segue. Porque já teve 5. E esse que agora tem, não é seu marido. O que você disse é verdade. Em outras palavras, você teve 5 que era seu. Esse é emprestado. Esse é tomado. Esse é roubado. Pertence a outra mulher. Não pertence a você. Foi o que Jesus disse. Você queria saber onde está na Bíblia? Está aí. Eu pensava diferente. É esse que é o problema. As pessoas, elas arrumam uma maneira de pensar, uma maneira de enxergar, e toma isso como verdade. A verdade é a palavra de Deus. Não é o que eu penso. Não é como eu acho. Algumas pessoas me têm, outro dia eu estava conversando com um amigo meu,
eu tenho como amigo, por isso que eu estou dizendo amigo meu. E ele estava falando para mim assim, pastor, eu sei porque as pessoas acham que o senhor é bruto, que o senhor é bravo demais. Aí eu fiquei só escutando, ele falou, é porque o senhor fala a verdade, e elas não querem ouvir a verdade. Aí eu dei um sorriso para ele, não lembro o que eu falei para ele, mas é isso mesmo. É isso mesmo. Por quê? Porque as pessoas, elas estão acostumadas a frequentar a igreja, eu não estou falando só dessa daqui, no geral. As pessoas que se dizem de Cristo, elas estão acostumadas a frequentar as igrejas e serem paparicadas pelo pastor. Para quê? Para não sair da igreja. Só que mal sabe ele, que ele não está fazendo algo bom, está fazendo algo mal. Por quê? Porque aquela pessoa vai morrer, ela vai para o inferno sem a verdade, porque é só a verdade que salva, só Jesus. Só a verdade. Então, eu trabalho com o ser humano há mais de 30 anos, eu prego o evangelho há mais de 30 anos. Eu conheço o ser humano, irmãos. Eu conheço o ser humano. Eu sei como ser agradável. Eu sei como conquistar uma pessoa. O ser humano, em geral, ele é igual. Ele gosta de ter o ego dele massageado. É igual. Você quer ver uma pessoa passar a gostar de você? Só fale palavras de elogio e palavras que não contrariem o sentimento e a vontade dela. Ela vai falar, nossa, esse pastor é maravilhoso. Que benção esse pastor. Até chegar para ela e falar, irmã, uma vergonha na cara, irmã. É pecado isso daí. Ela vai olhar e falar, nossa, eu pensava que ele fosse diferente. Estou decepcionado. Não gostei muito desse pastor, não. Mas não é que ela não gostou do pastor. É que tocou na ferida. Doeu. Ela reclamou. Não gostou de sentir a dor. Mas só que você tem que entender a palavra, e saber a verdade, andar nela. Porque talvez você esteja preocupado em comprar um carro novo, uma casa nova, conseguir uma promoção, alcançar um objetivo, mas só que a única preocupação que eu tenho é que você não vá para o inferno. Se junto com isso, você conseguir comprar a casa nova, glória a Deus. Se junto com isso, você conseguir alcançar o seu objetivo, glória a Deus. Se junto com isso, você conseguir alcançar os seus sonhos, glória a Deus. Mas o mais importante é a tua salvação. E para isso, você tem que conhecer a verdade, como ela é. Como ela é. E se eu não andar segundo a palavra de Deus, não importa quem seja, vai passar a eternidade longe de Deus. Não se engane. Vou para o Salmo 1, onde nós começamos. Felizes são, preste atenção nisso, aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus. Quem que é mau aos olhos de Deus, pastor? Aquele que despreza a palavra. Aquele que não coloca a palavra em prática. Aquele que não vive a palavra. Esse que é mau aos olhos de Deus. Você está vendo na Bíblia os maus, é desse tipo de pessoa que esse texto está se referindo. E não importa quem é a pessoa. Não importa a posição que ela ocupe. Não importa se é pastor, se é obreiro, não importa. Não está vivendo a palavra, não vive a palavra, não tem temor pela palavra, não respeita a palavra, aos olhos de Deus é mau. Então, eu não posso andar segundo o conselho de ninguém. Eu tenho que andar segundo o conselho de Jesus, a palavra de Deus. Eu não tenho que andar segundo o conselho do meu coração. Eu não tenho que andar segundo o conselho da minha mãe. Eu não tenho que andar segundo o conselho do meu filho, do meu pai, da minha nora. Eu não tenho que andar segundo o conselho de ninguém, a não ser da palavra de Deus, do Senhor Jesus. Você está compreendendo? A nossa vida tem que ser pautada na palavra. A minha vida não tem que ser pautada no comportamento de ninguém. A minha vida não tem que ser pautada na orientação ou no entendimento de ninguém. A minha vida tem que ser pautada na palavra. Se não está de acordo com a palavra, aos olhos de Deus eu sou mau. É que eu não penso assim, pastor. É aí que está. Aí que está. Uma vez eu vi um pregador, que ele morreu já. Eu respeitava muito como pregador. É um grande homem de Deus. E depois da morte dele, a palavra de Deus mostrou que ele era um homem justo. Por quê, pastor? Jamais vi a descendência do justo mendigar o pão. Ele morreu, mas Deus honrou e abençoou toda a família dele. Então, pela palavra, você via que ele era um homem justo. Está compreendendo, sim ou não? E uma vez ele conversando com uma moça, falando sobre o evangelho para ela, e ela questionando, discutindo, brigando, ele falou, vamos fazer o seguinte, não vai adiantar a gente ficar discutindo. Quando você morrer, quando eu morrer, no último dia, a gente vai descobrir quem está certo.
E tem gente que é assim. Eu não penso assim. E eu vou dizer para você, quando você morrer, quando eu morrer, porque não tem jeito, a lei do mundo espiritual, veio ao pó, tornará. Aí a gente vê quem está certo. Porque isso aqui não é opinião minha, gente. Não é palavra minha, não é entendimento meu, é a palavra de Deus. Eu tenho ensinado a você não ficar na palavra de homem nenhum. Eu tenho ensinado a você a examinar as Escrituras. Eu tenho ensinado a você que existe texto e contexto. E você deve examinar o texto. E você deve examinar o contexto. Você compreende, sim ou não? É coisa séria. Olha lá, Salmo 37, 25. Fui moço e agora sou velho. Mas nunca vi um homem bom abandonado por Deus. E nunca vi os seus filhos mendigando comida. Um homem bom não é abandonado por Deus. E nem os filhos mendigam comida. Pastor, tem passado um apuro, pastor. Passar um apuro qualquer um pode passar. Mas ter uma vida inteira de apuro, você não é um homem bom. Homem aqui não é no sentido masculino, não. Homem aqui é no sentido do ser humano mesmo. Homem ou mulher. Passar um apuro, todo mundo passa. Às vezes foge o controle. Às vezes gasta mais do que poderia, surge um imprevisto, uma situação. E aí até colocar as coisas no eixo, às vezes demora um pouquinho. Mas uma vida inteira. A palavra de Deus não mente. Fui moço. Agora sou velho. Nunca, mas nunca vi um homem bom abandonado por Deus. Ele não abandona. Ele não abandona. O que as pessoas não entendem é que Deus fala, quando passares pelo fogo, não te queimará. Ele não está falando que você não vai passar pelo fogo. Ele está falando que você vai passar pelo fogo, mas eu não vou deixar você se queimar. É isso que as pessoas não entendem. Eu tenho procurado ensinar, fidelidade não traz imunidade. Mas só que tem um porém. Fidelidade traz livramento. Fidelidade traz proteção. Essa é a diferença. Você compreende, não? Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um homem bom, abandonado por Deus. E nunca vi os seus filhos mendigando comida. Se eu sou um homem de Deus, ou seja, eu sou um homem bom aos olhos dele, pode ter certeza, eu posso morrer, mas ele não vai deixar minha mulher desamparada. Ele não vai deixar meus filhos desamparados. Ele vai sustentá-los. Compreende o que eu estou falando? É coisa séria, gente. Volta lá. Salmo 1. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Cuidado com quem se anda. Já diziam os antigos, me digam com quem tu andas que eu direi quem tu és. E Deus fala claramente, ande com sábio e será sábio. Ande com tolo e será tolo. E ele fala mais, que eu não devo me misturar com falso crente. Eu não devo me misturar com um enganador. Eu não devo me assentar à mesa para comer com ele. Está compreendendo, não? Que tipo de pessoas que você tem se envolvido? Porque aqui está dizendo, felizes são aqueles que não se deixam levar pelo conselho dos maus. Já falei sobre isso. Que não segue o exemplo dos que não querem saber de Deus. Já falei sobre isso também. Quando, pastor? Que você não deve pautar a tua vida pela vida de ninguém. Você tem que pautar a tua pela palavra. E que não segue o exemplo dos que não querem saber de Deus. E que não se juntam com os que zombam de tudo o que é sagrado. Mas como quem zomba, pastor? Irmão, a pessoa que sabe que não pode mentir, ela sabe a diferença entre certo e errado. Ela mente assim mesmo, ela está zombando do que é sagrado. Ela sabe que não pode se deitar com um homem que não é o dela. Ela se deita a si mesmo, ela está zombando do que é sagrado. Ela sabe que ela não pode beber bebida forte, mas ela bebe a si mesmo, ela está zombando do que é sagrado. Ela sabe que ela não pode voltar a palavra dela, se ela faz um voto, ela tem que cumprir. Ela desrespeita, despreza o voto que ela fez.
Ela está zombando que é sagrado. Está zombando que é sagrado. E como é que você fica envolvido com um tipo de gente assim? Meu irmão, minha irmãzinha, minha amiga. Eu quero saber como você que diz que pertence a Cristo, e o teu melhor amigo é o dono da boca de fumo. Como que é isso? Você que pertence a Cristo, o teu melhor amigo é o pegador do bairro? Como que você diz que pertence a Cristo? A tua melhor amiga é a que passa na mão de todo mundo no bairro? Como é que é isso? Eu não vou desprezar ninguém socialmente, já falei para você, mas o meu relacionamento estreito, íntimo, é com quem pertence a Deus. Mesmo que seja membro da minha família. Não me relaciono. Socialmente, não desprezo, mas não me relaciono. Por quê? Porque o Senhor Jesus falou sobre isso. Pastor, eu quero ver. Quer ver? Vou mostrar para você. Jesus estava dando uma mensagem aos discípulos. Aí alguém vem e fala, Senhor, a sua mãe e os seus irmãos estão aí fora. Aí ele faz uma pergunta. Quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Estou até vendo Jesus fazer assim, ó. Os que fazem a vontade do meu Pai. Esses são a minha mãe e os meus irmãos. Pode ter certeza que eu me relaciono com todos os membros da minha família. Mas me relaciono socialmente. Intimamente. Se não respeito a palavra, não me relaciono não. Que isso, pastor? Olha lá. Não é fácil andar na palavra de Deus, não é, pastor? É só para quem realmente abre mão de tudo. É coisa séria. Quando Jesus ainda estava falando ao povo, e a mãe e os irmãos dele chegaram, ficaram do lado de fora e pediram para falar com ele. Segue. Então alguém disse a Jesus, escute, a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. Segue. E Jesus perguntou, quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Segue. Então apontou para os seus discípulos e disse, apontou para quem? Para a multidão que estava em volta dele? Discípulo é aquele que permanece na palavra. Se permaneceres em mim, verdadeiramente sereis meus discípulos. Discípulo que permanece na palavra. Permanecer na palavra não é entregar dízimo e oferta só não, gente. Permanecer na palavra é não guardar mágoa no coração. Permanecer na palavra é não falar palavrão. Permanecer na palavra é não se prostituir. Permanecer na palavra é não enganar ninguém. Permanecer na palavra é não falar mal da vida dos outros, não fazer fofoca, não ser linguarudo, não ser linguaruda. Permanecer na palavra vai além de entregar dízimo e oferta na igreja. Tem gente que acha que se entrega dízimo na oferta na igreja, está tudo certo entre ela e Deus. Você está equivocado, você está enganado. Você está enganado. O Senhor Jesus, se eu não me engano, ele fala lá em Mateus 23, algo muito importante que eu vou mostrar para você daqui a pouquinho. Então apontou para os seus discípulos e disse, venham aqui, vejam aqui, estão a minha mãe e os meus. É quem pratica a palavra. É quem é discípulo. É quem anda de acordo com a vontade de Deus. Por quê? Porque só quem pratica a palavra, só quem é discípulo, só quem anda de acordo com a vontade de Deus, faz parte da família de Cristo. Você entende, não? Sim ou não? É coisa séria, gente. Mateus 23, é isso mesmo? Errei não? Coloca para mim que eu já falo se eu errei ou não. Se não for 23, é 25. 23. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas. Hipocrisia é a arte da interpretação. Em outras palavras, é mostrar algo que na verdade não é. Ai de vós, mestres da lei. Mestre da lei, gente. É a pessoa que tinha conhecimento da palavra de Deus. E fariseus hipócritas, pois vocês dão a Deus a 10ª, até mesmo do hortelã, da erva doce e do cominho, mas não obedecem aos mandamentos mais importantes da lei, que são o de serem justos com os outros, e de serem bondosos
e de serem honestos, mas são justamente essas coisas que vocês devem fazer. Agora, vírgula. Então, não preciso dizimar nem ofertar, né, pastor? Sem deixar de lado as outras. Não que dizimar e ofertar não seja importante, não seja relevante. É, mas não é o mais importante. Não é o mais importante. Não é porque não é o mais importante, já que não é tão importante assim, não tem problema de eu deixar de fazer, né, pastor? Jesus disse que tem problema. Ele diz que não é para deixar de fazer. Está compreendendo, sim ou não? Por que eu estou mostrando para você? Porque tem gente que acha que é o dinheiro dela que resolve a situação de tudo. Está confundindo o espiritual com o natural. Não entra nessa, não. O dinheiro pode resolver lá fora, no mundo. No mundo, o cidadão não sabe nem falar. Nós vai, nós volta, nós fiquemos. Tem dinheiro, é doutor. Agora, no mundo de Deus, não. No mundo de Deus, o que importa é a palavra. O que importa é a palavra. E se eu vivo ou não, segundo a palavra. Compreende o que eu estou falando? Sim ou não? Salmo 1. É muito sério, gente. Cuidado para não ficar envolvido com quem zomba de tudo que é sagrado. Segue. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor. Irmão, uma coisa que te é prazerosa, ela não te é pesada. Ela não te é difícil. Alguém acha que é difícil obedecer a palavra de Deus. Alguém acha que é complicado obedecer a palavra de Deus. Na verdade, não é. Se torna para algumas pessoas, porque elas querem adaptar a vida delas à palavra. E não tem como. Você tem que abrir mão da tua para poder ter a vida de verdade. Senão não tem jeito. Está compreendendo? Sim ou não? Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor. E nessa lei, eles meditam de dia. Irmão, é maravilhoso. Quando você está examinando as Escrituras, elas se abrem diante dos teus olhos. É um prazer que não tem narrativa. Não tem como explicar. Só quem já experimentou sabe do que eu estou falando. É algo maravilhoso você perceber Deus se mostrando a você. Esses dias agora eu estava, sem ser essa quinta-feira agora, a quinta-feira passada, eu estava andando com um amigo, e nós começamos a conversar, conversa vai, conversa vem, de repente surge um assunto, eu fiquei, como diz o outro, com a pulga atrás da orelha naquele assunto. E eu dei uns 2 passos atrás e falei, Espírito Santo, o que está acontecendo? Eu não estou entendendo. O Espírito Santo veio e me falou exatamente o que estava acontecendo. A questão é essa. Falei, entendi. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Você não fica enganado. Você não fica perdido. Tudo Deus mostra para você. Mostra a intenção das pessoas. Ele mostra tudo. Compreende o que eu estou falando? Mas você tem que aprender a ter prazer na lei do Senhor. E nela, meditar dia e noite. Lá no livro de Provérbios, a Bíblia diz que quanto mais informações você tiver, é mais fácil para você compreender as coisas. Compreende o que eu estou falando? E para você ter informações, você vai ter que buscar, analisar. Desculpe a maneira popular de falar. Enfiar a cara na Bíblia, gente. Essa é a grande realidade. Está entendendo? E meditar, não é só ler, não, é meditar. Porque é por meio da meditação que a revelação se abre a você, a nós. Amém? Segue. Essas pessoas, que pessoas, pastor? Que têm prazer na lei do Senhor. Que não se mistura com quem zomba do que é sagrado. Que não pauta a vida dela pela opinião de ninguém. Essas pessoas. Você está compreendendo? Sim ou não? Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão fruto no tempo certo. E as suas folhas não murcham. Assim também, tudo que essas pessoas fazem dá certo. Pastor, para mim nada dá certo. Está faltando você ter prazer na lei do Senhor, meditar. Está faltando você se afastar de quem zomba da lei do Senhor, de tudo que é sagrado. Está faltando você parar de pautar a tua vida pela vida dos outros ou pela opinião de alguém.
Você está compreendendo? Está faltando você pautar a tua vida e ter prazer na lei do Senhor. É isso que está faltando. Você entende? Segue. O mesmo, olha aí, ó. O mesmo não acontece com os maus. Já falei para você que mau aos olhos de Deus é aquele que despreza a palavra de Deus, que é Jesus. Está compreendendo, sim ou não? O mesmo não acontece com os maus. Eles são como a planta que o vento, a palha que o vento, irmão, uma palha, imagina um monte de palha, bate o vento, esvoaça para todo lado, não permanece, não se sustenta, não tem solidez. Compreende, não? Sim ou não? O vento leva, qualquer tipo de dificuldade que vem, arrebenta com a pessoa, destrói ela. A mesma dificuldade veio para o justo. Ele envergou, como diz o outro, mas não quebrou. O outro não, o outro arrebentou-se tudo. Por quê? Porque é mau. Segue. No dia do juízo, aí que está. Aqui eu estou falando para vocês sobre o quê, pessoal? Eu estou falando sobre o último dia. No dia do juízo, eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem. Nesse mundo, Deus não faz diferença de pessoas. Eu já falei e tenho falado para você. Ele faz com que o sol dele nasça sobre o bom e sobre o mal. Ele faz com que a chuva dele caia sobre o justo e sobre o injusto. Mas preste atenção, é nesse mundo. E esse mundo está em contagem regressiva. No mundo vindouro, o reino de Jesus não vai entrar. Quem não respeitar a palavra. Eu tenho falado com as pessoas, você não quer andar com Jesus hoje? Amanhã, quem não vai querer andar com você é Ele. Você não quer saber de Deus hoje, né? Quer curtir a vida. Hoje a palavra de Deus não te interessa. Não se importa com ela. Ele fala, você despreza. Você não se importa. Entra por aqui, sai por aqui. Só que amanhã, quem não vai querer estar com você é Ele. Você entende o que eu estou falando? É muito sério. No dia do juízo, eles serão condenados e ficarão separados. Os que obedecem, segue. Pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem. Porém, o fim dos maus são a desgraça e a morte. O que você quer para a tua vida? Você quer vida eterna ou você quer desgraça e morte? Ô pastor, eu quero vida eterna. Muda a maneira de viver. Começa a respeitar a palavra. Pode, pode. Não pode, não pode. É para fazer, faz. Não é para fazer, não faz. Respeita a palavra. Não siga os seus instintos. Não ande segundo a tua vontade. Não ande segundo a orientação, a opinião de ninguém. Não importa quão preparada culturalmente seja essa pessoa. Não importa. A única verdade é de Deus. É a palavra de Deus, é a única verdade. A sabedoria humana para Deus é como trapo de imundície. A cultura, a sabedoria humana é como trapo de imundície. E se você for estudar teologicamente para saber o que significa trapo de imundície biblicamente, sabe o leproso? Eles eram enrolados em faixas, em panos. Então, quando arrancava aquela faixa, ela estava podre, não servia para nada. Essa é a sabedoria dos homens aos olhos de Deus. É como trapo de imundície. A verdade é a palavra. A verdade é Jesus. O meu modo de pensar é irrelevante. A minha opinião é irrelevante. Relevante e verdadeira é a palavra de Deus, Jesus de Nazaré. Fica com ela. Você não vai ter desgraça e morte. Você vai ter vida e paz. Que Deus possa falar mais ao seu coração. Amém? Você que está em casa, forte abraço. Deus te abençoe. Senhor, nós rogamos isto em nome de Cristo, para sempre. Amém.